Povo meu, flamenguistas e vascaínos, um pós-jogo breve aqui de Vasco e Flamengo, né? Cruz Maltinos e rubro-negros, falar dessa partida entre 0-0, Flamengo brincando lá em cima e o Vasco, entre aspas, terminar a rodada cumprindo uma promessa que o Pedrinho prometeu de ficar entre os 8, ou rondar ali entre os 8, mas para quem ganhou do Puerto Cabello e está com 4 pontos na Sul-Americana, para o Vasco jogar contra o Flamengo, empatar, depois perder para o Corinthians, ganhar do Puerto Cabello, empatou 3-3 na primeira rodada da Copa Sul-Americana, enfim, pro Vasco é muito importante para estar com o Flamengo. E tá todo mundo falando assim, o Carille já vai ser demitido, o Carille não vai ficar, o Carille isso, o Carille aquilo, o cara vai seguindo. O Pedrinho, comentarista, fala, né, que fala assim, Pedrinho, presidente, mantém e deixa mantendo. Ontem atacou, o Nuno Moreira foi o melhor jogador do Vasco, assim, de esforço. Teve um lance dele que deixou, não sei se foi Ayrton Lucas ou Wesley, no chão, ele bate e o Rossi pega e teve a bola na trave do Paulo Henrique. Enquanto o Flamengo teve uma profusão de lances, que bola ia para fora, bola ia na trave e bola parava no Léo Jardim. Que para muitos foi o melhor goleiro da partida e para mim é pelo menos o melhor goleiro do Rio. Precisa de títulos, né? O Léo Jardim para se equiparar a Cássio, Everton, Fábio, os melhores goleiros do Brasil, e um título muito importante de expressão para tentar ir para uma Copa do Mundo, quem sabe em 2026. O Vasco pretende renovar com o Léo Jardim, diferente da discussão entre Coutinho e Payet. O Vasco tenta muito renovar com o goleiro, com o arqueiro Cruz Maltino, arqueiro da Colina. Melhor jogador ontem da partida. A defesa do Vasco ontem se portou muito bem, levou muitos sustos, mas eu acho que o Jair ainda é muito mais jogador de toque de bola, de troca de passe, de movimentação do que se deve defender. Jair e Paulinho, eu acho que os dois são mais jogadores para receber essa bola e entregar no Coutinho, entregar nos pontas, né? Do que se é aquele marcador. Acho que o marcador a gente só tem 2. A gente não. Calma, flamenguista, eu tô falando como vascaíno, já vou dar a ótica de vocês. Só tem 2. O Cocão e o Hugo Moura, porque nem o Tietê é esse jogador de muita movimentação, o Tietê que foi pai essa semana. Por isso não estava na partida. E temos o Souza, só que o Souza não joga há muito tempo. A gente não sabe por que o Souza não joga. Ontem entrou o Alex Teixeira. No momento onde o Vasco também recebeu muito sufoco, nem Alex Teixeira, nem Zuccarello deram sustentação boa para o Vasco não sofrer tanto. Mas mesmo sofrendo, não fez os gols. Por que não fez os gols? Ótica do Flamengo agora. Porque apesar de ter Pedro no segundo tempo, Bruno Henrique, Gerson, Luiz Araújo, o Michael foi o titular ontem, Michael, Cebolinha, o Flamengo parava no Léo Jardim, que estava em noite iluminada, por exemplo, o meia do Flamengo, Arrascaeta, não estava numa noite muito iluminada, inspirada, não estava num sábado bom. O Coutinho, a gente sabe que ele não é um Arrascaeta, mas ele é muito bom de bola e quando ele está no sábado bom, ele arranja um chute bem mais bonito, bem mais plástico do que o Paulo Henrique e às vezes ajuda com 1-0.
O Arrascaeta não, ele faz muita jogada em profusão. E ontem não foi por ele que saiu a jogada de profusão. Eu acho que o Gerson é o que ficou muito mais estressado com o Léo Jardim ou com bola para fora, né? O Gerson falou que o Léo agarrou muito, mas teve uma bola do Gerson também que ele isolou lá para cima. Então, assim, teve o Pedro, no segundo tempo, quando ele entrou, cabeceou, o Léo Jardim fez uma baita defesa. Então, o Flamengo criou muito mais. Mas eu digo o seguinte, se o Vasco faz os gols com o Paulo Henrique, com o Nuno, poderia ser que o Vasco jogasse só no contra-ataque. Ou o Carille iria esperar falar assim, acabou o jogo. Ele ia arriscar a torcida chiar com ele, mas ele ia falar assim, acabou o jogo. Né? O Felipe Luiz não tem muita coisa para se pensar no Flamengo. Põe o Pedro, põe o Everton Cebolinha, põe o Luiz Araújo, bota o Michael no ataque com o Bruno Henrique, no 4-4-2. Faz muito beabá, que esse time do Flamengo é muito bom. Esse time do Flamengo joga contra a LDU, né, em Quito, pela Libertadores, com o Arrascaeta, com o Pedro, mesmo que venha do banco, Michael, Bruno Henrique, o Luiz Araújo. Agora eu vou criticar, né? Não com o De La Cruz. De La Cruz falou que tem problemas na altitude. Vou explicar para ele que tinha um timezinho, o seu Nico De La Cruz, que jogou na altitude de Potosí. O time estava sem receber. Uns tais de Obina, Renato Augusto, Léo Moura, Juan, Bruno. Os caras oxigênio, sem receber. E jogavam com raça Libertadores. Você está recebendo. Até agora você está na segunda temporada com o Flamengo e até agora não disse para o que veio. E agora não quer jogar na altitude. Eu, se fosse você, me sacrificaria mais, porque senão você vai ser vendido no meio do ano e vendido barato, a preço de banana. Porque até agora você não rendeu, Nico De La Cruz. Você já está jogando até de volante, trocando de função com o Gerson, para ver se tem algum sentido você numa linha de 4, numa linha de 5 do meio campo do Flamengo. Tem que ter algum sentido. Então, se eu fosse você, próximo jogo da altitude, eu dava um jeito, hein? Bombeava ar, botava gás nesse sangue e ia jogar. Porque eu acho que você tá mais na corda bamba do que o Carille. Porque até agora você não disse por que veio. Você veio ser o substituto do ídolo Everton Ribeiro. Com o Diego também aposentado. E até agora o único meia que tem rendido é o Arrascaeta ainda. Não tanto quanto já rendeu há 2 anos atrás. E o Gerson, que está na sua função. De virar jogo, de dar passe agudo, de tentar fazer o gol. Então, senhor Nico De La Cruz, pensa um pouquinho na sua consciência. Se eu fosse você, falava pro Felipe Luiz, pro BAP também e pro Boto. Eu vou para aqui enfrentar a LDU, tá? E enquanto isso, o Vasco pega o Lanús, acho que fora de casa também. Eu não sei se os 2 jogos serão, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, serão na terça-feira. Mas o Vasco vai tentar ainda engrenar uma sequência de vitórias para dar paz ao Carille. Eu acho que o Carille precisa de muita paz. Eu estou no grupo do canal do Mário Coelho e falo, ele precisa de paz, ele precisa de tempo para trabalhar. E tempo é chegar com 6 meses, tempo depois do Mundial de Clubes, tempo é com os jogadores vindo da Europa na janela mais aberta, tempo é saber se o Vasco vai continuar no associativo ou se vai ser vendido pelo Marinax ou por qualquer outro. Tempo é isso. Ele dentro de campo está tentando fazer as peças dele. Critico muito, por exemplo, Cocão e o Moro seria minha cabeça de área, sim, mas é ele que sabe, é ele que está treinando. Então, vamos deixar ele trabalhar. Zaga é o que tem. Maurício Lemos, por exemplo, se machucou. Então, acho que assim, o Vasco, diferente do Flamengo do Felipe Luiz, está muito confortável, a torcida do Vasco e a imprensa vascaína está desconfortando o Carille. E ele precisa de muito conforto, confiança, para ter na consciência o modo certo, os modos operantes certos para fazer o Vasco crescer. Como tentou fazer ontem crescer num possível primeiro tempo, sair com 2-0 e tentar ter o jogo ao seu favor. Não aconteceu.
Tomou sufoco, mas tem um bom goleiro lá. Eu acho que o Vasco vai precisar ter também bons zagueiros, bons volantes, bons meias, para cumprir a promessa do Pedrinho de ficar entre os 8. Acho que dentro do elenco tem esses jogadores, tá? Não são cracassos como do outro lado, o lado rubro-negro. Mas são jogadores de raça, de garra. Para uma Sul-Americana, para uma Copa do Brasil, como foi provado ano passado, chegar nas retas finais e, quem sabe, buscar o seu título, ok? Flamengo, se eu não me engano, é líder do brasileiro ou vice-líder. Vai terminar a rodada ainda, e o Vasco acho que está na 8ª colocação, 7ª, 8ª colocação. Eu vou pegar a rodada amanhã no Instagram e vou pôr no Instagram do Wesley de Souza, no Instagram do canal do Wesley de Souza, na verdade, compartilhados com o Portal Eu Rio e com o Portal RCW TV. Valeu, galera? Galera, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo 0-0 na 5ª rodada do Campeonato Estadual, do Campeonato Nacional, na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E eu fiquei assim pensando estadual porque Galvão Bueno, meu ídolo, narrou, pô, Romário e Galvão Bueno, pô, juntos, meus ídolos, e o Galvão Bueno narrando o nome errado. Pô, Galvão, se defendi no grupo do Mário também. Não dá esses mole mais não, por favor. É uma honra ver você narrando e o Romário comentando com quem eu cresci vendo, tá? Então, Flamengo e Vasco 0-0 pela 5ª rodada do Brasileirão. Fui!